dia a todos. Nós iniciamos mais uma sessão do EducaSUS, um projeto em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Hoje nós temos a honra de ter aqui conosco, na FEOSP, a doutora Gisele Mancuso, que é advogada do Departamento Jurídico da FEOSP, que abordará o tema Nova Lei do Aviso Prévio. Agradecemos a todos os presentes. Doutora Gisele, obrigada pela participação. A palavra é sua. Bom dia a todos. Queria agradecer a participação de todas as instituições. Hoje a gente vai tratar de um tema de extrema relevância, que foi a edição da nova lei do aviso prévio, a Lei 12.506, de 2011. E tendo em vista a regulação dessa proporcionalidade do aviso prévio, tem ocorrido diversas dúvidas, e nós aqui, tanto a serviço do Departamento Jurídico do Sindocil, Sindicato das Santas Casas, como da Federação, temos respondido e tentado esclarecer diversas dessas dúvidas, e não só por telefone, e-mails, circulares, e hoje, através do projeto EducaSUS, tentar pontuar algumas questões importantes, que permeiam esse assunto e que têm um impacto direto, especialmente para o pessoal da área de departamento pessoal e recursos humanos dos hospitais. Então, como eu já mencionei, a gente vai fazer uma análise das alterações trazidas com a nova lei do aviso prévio, alguns desdobramentos, dúvidas e esclarecimentos. É importante dizer, primeiramente, que o aviso prévio, se formos conceituá-lo, é essa comunicação que o empregado faz ao empregador ou vice-versa, de que ao final de certo lapso de tempo ele deixará de cumprir as obrigações assumidas no contrato de trabalho. Em outras palavras, isso significa o desligamento do empregado, seja pelo pedido de demissão ou seja pela dispensa sem justa causa dada pelo empregador. Sendo assim, até então nós tínhamos a seguinte realidade. Nós tínhamos aí um aviso prévio de apenas 30 dias, independente do tempo de serviço do empregado na empresa. A situação era prevista no artigo 7º da Constituição e dependia de regulação. Desde o ano de 1989 já existia projeto de lei para que fosse regulamentada essa proporcionalidade, e somente agora, em 13 de outubro, a lei efetivamente foi editada e publicada. Contudo, como a lei é muito sucinta, ela possui apenas 2 artigos, ela deixou de entrar em muitos méritos relacionados ao assunto aviso prévio. Ela foi bastante prática no sentido de dizer que quem conta com até 1 ano de serviço para o mesmo empregador vai ser garantido os mesmos 30 dias de aviso prévio, mas que depois deste primeiro ano completo, para cada ano completo do trabalhador, acrescentaria-se 3 dias ao aviso prévio, estabelecendo assim a proporcionalidade de que já se referia à Constituição e que ainda não havia regulamentação. Contudo, a lei foi, como eu já disse, bastante sucinta, e ela acabou por deixar muitas questões em aberto, gerando diversas interpretações. Então, assim que a lei foi publicada, nós observamos especialmente os principais juristas e grandes escritórios de advocacia, grandes federações e confederações aí do comércio, da indústria, exarando seus pareceres e posicionamento e interpretação acerca da lei. No nosso caso, não é diferente, né? As entidades de saúde também se sentiram bastante inseguras no primeiro momento. Eu acredito que essa insegurança ainda permeia, porque enquanto a lei não for regulamentada,
algumas questões, elas são realmente, a gente acaba ficando numa condição de aceitar as interpretações. E é interessante que essas dúvidas que eu elenquei nesse slide, que vocês podem observar, não são todas as dúvidas, mas são as principais, são as que têm trazido maior desconforto para quem tem que lidar com rescisões e dispensas e pedidos de demissão no dia a dia. Então, eu chamo a atenção para essas seguintes questões que a gente vai falar com um pouco mais de calma sobre cada uma delas. A primeira é sobre a vigência da lei. Em qual momento a lei passa a realmente a surtir os seus efeitos? A segunda questão é se essa proporcionalidade do aviso prévio ela é recíproca, ou seja, ela também é aplicada em benefício do empregador. A terceira questão é sobre a proporcionalidade do aviso prévio, essa que a própria lei trata, que são os 3 dias para cada ano completo de serviço na mesma empresa. E uma outra questão também que trouxe um certo questionamento foi se haveria uma proporcionalidade com relação a uma parte do ano trabalhada. Vamos explorar isso com mais detalhes. Também a redução da jornada para quem cumpre aviso prévio na forma trabalhada, aquela redução ou de 2 horas diárias ou a falta de 7 dias corridos. A questão da dispensa no período de trinstígio. E, por último, vamos abordar aí outro assunto que tem gerado bastante dificuldade para as entidades na hora de homologar os seus funcionários nas entidades sindicais profissionais, que são aquelas cláusulas de aviso prévio especial previstas em acordos e convenções coletivas. Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção é acerca da vigência da lei. Em que pese, né, muito zum que a gente andou acompanhando na televisão, especialmente por meio de líderes de centrais sindicais e de alguns grandes sindicatos no país, especialmente até em São Paulo, de que essas centrais e os sindicatos ajuizariam ações trabalhistas para aqueles funcionários dispensados até 2 anos que pleiteariam essa projeção, essa proporcionalidade do aviso prévio para esses funcionários. Então, claramente que a classe empregadora ficou bastante preocupada. Contudo, a gente observa que é mais um marketing, né, das centrais sindicais do que propriamente uma ameaça, porque toda lei nova, ela tem vigência a partir daquele momento, ela não retroage. Com raras exceções que não ocorrem dentro do processo do trabalho, nem num processo comum, a lei ela retroagiria em benefício, né? Mas isso acontece mais na seara criminal. Isso em matéria de direitos do trabalhador ou qualquer outro tipo de direito, a gente tem sempre que uma lei ela é válida e ela surte seus efeitos a partir do momento em que ela é publicada. Então, desta forma, a gente pode afirmar com certeza que a nova lei do aviso prévio surtiu seus efeitos a partir de 13 de outubro, ou seja, a data em que ela efetivamente foi publicada no Diário Oficial da União. Eu quero dizer com isso que aqueles avisos prévios em curso nesta data ou aqueles findados nessa data não foram atingidos pela nova lei. Não tem que se falar em cálculo, recálculo de proporcionalidade de aviso prévio para esses funcionários. E muito menos que se pensar numa medida judicial para rever essa questão, uma vez que, como já falado, a lei ela vai surtir seus efeitos a partir da data da sua publicação. A segunda questão, que é uma questão que também os empregadores, né, os nossos hospitais têm nos perguntado com muita frequência, é se essa proporcionalidade que o funcionário faz jus no momento do seu aviso prévio, se ela é recíproca, ou seja,
No momento que o funcionário pede demissão e é feito um cálculo do seu aviso prévio total, chega-se aí a um montante, por exemplo, de 42 dias. Ele pede demissão. Ele tem que cumprir esses 42 dias para o empregador? Então, se fôssemos analisar a questão de uma maneira fria, diríamos que sim, e que seria o mais justo. Vale aí a reciprocidade. Contudo, esses posicionamentos que eu estou colocando hoje para vocês, é um posicionamento do Ministério do Trabalho, em que nós tivemos acesso, foi uma orientação que foi dada a todas as superintendências regionais do trabalho, para que as gerências, as delegacias ficassem orientadas em como proceder à homologação, traçando assim um padrão de procedimento. Então, nesse primeiro momento, por meio desse ofício, a gente observa que claramente o Ministério do Trabalho deixa claro que o entendimento deles é que essa proporcionalidade no aviso prévio não serve para beneficiar o empregador. Então, para eles, o intuito do legislador, ao instituir essa proporcionalidade, foi unicamente de regular o artigo 7º, inciso 21 da Constituição, no sentido de que seria apenas para beneficiar os trabalhadores. Então, não caberia aí a reciprocidade para o empregador. Por exemplo, do empregador, quando manda o funcionário embora. Feito o cálculo da projeção, soma-se aí 42 dias, ele tem que pagar os 42 dias para o funcionário. Contudo, se o funcionário pede demissão e faria jus, né, teria na projeção, na proporcionalidade 42 dias, ele apenas tem que cumprir 30. É isso que o Ministério do Trabalho está querendo dar a entender neste primeiro momento. A terceira questão, bastante interessante também, é que o Ministério do Trabalho, ele interpretou a questão da proporção somente a partir do 2º ano completo de serviço, ou seja, até um ano, 11 meses, 29 dias, o funcionário vai ter 30 dias de aviso prévio. E somente completando-se o 2º ano, é que ele faria jus à proporção. Então, aí, a partir do 2º ano, é que começaria a contagem, 33, 36, 39, assim por diante, até os 90 dias. Nesse sentido, né, eu discordo, eu interpreto a lei de uma outra forma, tem outros pareceres no mesmo sentido, de que a lei, ao dizer que até um ano o funcionário continua fazendo jus a 30 dias, me dá a sensação de que é até completar um ano, 30 dias. Completou um ano, já cabe a proporcionalidade de 33. É uma questão muito difícil de dizermos agora quem que é detentor da verdade absoluta. E, contudo, o Sindicato das Santas Casas já havia, inclusive, exarado, circular, com uma tabela diferente do Ministério do Trabalho, e muito embora tenhamos agora essa discordância com relação aos prazos, a tabela de proporcionalidade, eu acredito que esse posicionamento do Ministério do Trabalho, por enquanto, até que haja regulamentação de fato dessa Lei 12.506 de 2011, a gente tenha que rezar um pouco a cartilha do Ministério do Trabalho. Até porque, também, em geral, pode ser, essas orientações do Ministério do Trabalho podem nos ajudar nesse primeiro momento a também impor um padrão de procedimento nos sindicatos profissionais no momento das homologações, porque o grande receio da nossa categoria é que há homologações em diversas categorias de sindicatos profissionais. E cada um pode fazer a sua interpretação da lei. Então, isso gera uma insegurança jurídica absurda. E isso não pode acontecer. Então, até que venhamos a regular isso nas convenções coletivas e firmar termos aditivos para rever essas questões, de acordo com a nova lei,
É importante que a gente tenha, por enquanto, como base, essa visão trazida pelo Ministério do Trabalho para suas superintendências, para que não vire bagunça. Por mais que a gente discorde de um ponto ou outro, ainda acredito que pode mais nos ajudar do que nos atrapalhar. E tem uma outra questão também que as pessoas passaram a se perguntar. Mas e se eu tenho 3 anos completos e eu trabalhei mais 8 meses antes de completar o 4º ano de serviço, por exemplo? Então, 8 meses equivale a 2/3. Se equivale a 2/3, se eu for traçar uma proporcionalidade, eu faço jus a mais 2 dias na minha contagem? Disse o Ministério do Trabalho que não. Não tem como quebrar isso. A lei falou em 3 dias adicionais por cada ano completo. Então, a lei não deu brecha para essa quebra dessa proporcionalidade. Eu trabalhei 4 meses um dia, ou eu trabalhei 8 meses, e aí isso começaria a gerar muitas quebras, né? E causar muita confusão nas decisões. Então, o Ministério do Trabalho, nessa orientação dada aos superintendentes, disse que não há quebra nessa proporcionalidade anual. Então, é 3 dias para cada ano completo. Se não completou, não vai fazer jus a dia nenhum. É isso que o Ministério do Trabalho... Eu coloquei aí um exemplo para vocês visualizarem. Olha, o empregado laborou por 3 anos e 8 meses. Pela tabela do Ministério do Trabalho, ele faz jus a um aviso prévio de 36 dias apenas. Não inclui-se mais 2 dias pela proporcionalidade de 2/3 de ano trabalhado. Então, eu acho que até simplifica as nossas contas. Para falar bem a verdade, essa não quebra dessa proporcionalidade dentro do ano facilita um pouco as decisões. Evita contas quebradas. O quinto tópico que eu trouxe para a gente discutir é aquela redução de que trata o artigo 488 da CLT. Esse artigo ele menciona que o empregado ele pode trabalhar os 30 dias, caso o seu aviso prévio seja na forma trabalhada, que ele reduza 2 horas por dia de sua jornada, ou que ele se ausente por 7 dias corridos. O intuito dessa redução era o de possibilitar ao trabalhador que ele pudesse sair em busca de um novo trabalho. E aí também surgiu a seguinte dúvida. Com esse aviso prévio proporcional, em que alguns funcionários vão cumprir aí 60, podendo chegar até 90 dias de aviso prévio, como que eu calculo essa redução? Então, eu ouvi de tudo, né? Os hospitais encaminharam para mim alguns dos seus posicionamentos, né? Como eles vinham procedendo, eu encontrei os seguintes procedimentos. Tem hospital que entendeu que a redução, não existe mais redução nenhuma, porque a lei não tratou disso. Esse é um ponto. Já teve hospital que disse que continuaria, que tinha um posicionamento de continuar reduzindo só 2 horas diárias ou 7 dias corridos. E eu vi um terceiro posicionamento do hospital, calculou em porcentagem que 7 dias corridos em relação a 30 daria aí 23 ponto alguma coisa por cento, e que, portanto, seria essa porcentagem que eles calculariam. Então, por exemplo, se a pessoa vai ter que cumprir 66 dias de aviso prévio, quanto é 23%? E reduzo isso. No entanto, mais uma vez o Ministério do Trabalho se posicionou no sentido de que ele entende que, neste momento, a lei não teve por objetivo atacar essa redução na jornada. Portanto, por hora, o mais correto na visão do Ministério do Trabalho é manter a redução de jornada de 2 horas ou a de 7 dias corridos. Eu acredito, posicionamento meu e que eu compartilho com os demais colegas aqui do Departamento Jurídico, é de que talvez ficasse bastante oneroso para o trabalhador que tem muitos dias de aviso prévio para cumprir e na forma trabalhada, e a gente aplicar apenas a redução de 7 dias. Me parece que é um pouco injusto e que talvez os hospitais que
que estejam, por liberalidade, aplicando uma proporcionalidade maior, ou seja, uma porcentagem maior, ficaria mais benéfico para o trabalhador. Não vejo isso com maus olhos, pelo contrário, a gente não pode suprimir direitos, né? Mas sempre pode dar. Mas o importante é a gente ter um norte. O norte do Ministério do Trabalho, por hora, é de que essa redução não foi afetada. Portanto, se a entidade mantiver a redução de 7 dias ou das 2 horas diárias, ela não vai estar, neste momento, infringindo o dispositivo legal. Bem, outra questão interessante também é com relação ao trentídio. Para explicar como funciona o trentídio, e ele já gerava bastante confusão na vigência do antigo, um aviso prévio apenas de 30 dias, o que a lei 7.238 de 84 diz, especialmente no artigo 9º? Que para aquele empregado dispensado, nos 30 dias que antecedem a sua data base, ele fará jus a um salário mensal de multa, como multa. Aí já havia o seguinte questionamento, a projeção do aviso prévio, muitos se esqueciam. Então, na nossa área da saúde, nós temos que a grande parte da data base dos nossos funcionários ocorre no dia 1º de maio, e para as categorias diferenciadas 1º de setembro. Então, como que o cálculo já tinha que ser feito e vai ter que continuar sendo feito? Dispensou o funcionário num determinado dia, fez o cálculo da proporcionalidade do aviso prévio, deu lá 45 dias. Você vai até o termo final dessa projeção, dessa proporcionalidade do aviso prévio, porque é este termo final que tem que ficar estampado no CTPS do funcionário. Ele é o último dia efetivo de serviço, mesmo que o aviso prévio seja indenizado. Então, se este último dia cair dentro dos 30 dias que antecedem, então, por exemplo, 1º de maio caiu no dia 2 de abril, ou seja, está dentro dos 30 dias que antecedem a data base, o funcionário fará jus a essa multa de um salário, sim. No entanto, se o funcionário é dispensado no dia 2 de abril, o aviso prévio dele se projeta para o dia 15 de maio, essa multa já não é mais aplicável, porque a gente já ultrapassou a data base do funcionário. Tanto é que, como vocês sabem, normalmente, quando se dispensa funcionário nesse período, em que a categoria está em vias de alcançar um reajuste salarial, via de regra, o Departamento Pessoal, Recursos Humanos, acaba por fazer uma rescisão complementar com relação a essas diferenças nas verbas rescisórias, né? E para que fique quitada, então, a rescisão do funcionário. Então, para todos os efeitos, não mudou nada com relação ao trentídio, só mudou agora que o pessoal do RH aí vai ter que prestar um pouco mais de atenção, porque agora não é só mais 30 dias, vai depender do caso em concreto. Então, se pretende dispensar o funcionário, preste atenção agora com a proporcionalidade para saber se vai entrar dentro desses 30 dias que antecedem a data base do funcionário, da categoria que ele pertence, para que com isso, né, fazendo essa observação, para que a entidade evite o pagamento de multas desnecessárias. Então, de repente, ou tenha que dispensar antes, já tem que se fazer uma provisão, ou dispense depois, de modo que não caia mais dentro desses 30 dias e fique-se aí pagando uma série de multas de forma desnecessária. Então, na verdade, a sistemática da lei do trentídio não mudou em nada. O que mudou é que cada funcionário vai ter um período diferente de aviso prévio para ser projetado. Tem que se tomar cuidado com isso agora. Então, a minha orientação para as entidades é que temos aí agora a data base 1º de maio, em fevereiro, em janeiro, dependendo do caso, já fique alerta para essa questão. Dependendo do tempo de serviço do funcionário, já faça essa provisão com antecedência para evitar esse pagamento de multa de trentídio.
E o último tema que eu trouxe para a gente abordar são aquelas cláusulas previstas nas nossas convenções coletivas que tratam do aviso prévio de uma forma especial. Então, eu trouxe 2 casos bem recorrentes nas convenções firmadas com o Sindicato das Santas Casas de São Paulo e as categorias profissionais. A gente tem, normalmente, previsão de 1 dia para cada ano de serviço ao empregador de forma indenizada. E nós temos também uma previsão de 15 dias adicionais de aviso prévio para aquele trabalhador que conta com pelo menos 45 anos e 1 ano de serviço. Qual que é o posicionamento para cada caso? O departamento jurídico, analisando a nova lei, entendeu neste momento que essa cláusula prevendo 1 dia para cada ano de serviço, ela caiu. Ela não tem mais validade. Por quê? Porque a lei ela é mais benéfica. A lei ela tem uma previsão de 3 dias para cada ano de serviço. Então, ela se sobrepõe à norma coletiva que tínhamos antes. E não é demais lembrar, quando a gente fala em direito do trabalho, vigora sempre o princípio da norma mais benéfica. Então, essa Lei 12.506, nesse aspecto, nesse aviso prévio especial que tínhamos previsto em convenção, de 1 dia por ano de serviço, o nosso entendimento nesse momento é que esta cláusula perdeu a sua validade, porque a lei ela trouxe um benefício 3 vezes maior para o funcionário. Ela triplicou o prazo que a gente tinha em convenção coletiva. E a outra questão me parece um pouco mais delicada, porque a lei tratava, as convenções tratavam aí de 15 dias adicionais, sempre na forma indenizada, para aqueles funcionários que cumprissem 2 requisitos. O primeiro deles, ter pelo menos 45 anos de idade. E o segundo requisito, ter pelo menos 1 ano, um ano de serviço para o mesmo empregador. Nesse sentido, o risco que as entidades correm é de o sindicato profissional de cada categoria entender isso como um critério cumulativo. Ou seja, eu faço a projeção para o funcionário que tem 45 anos e ele tem, um exemplo, 39 dias de aviso prévio e eu vou acrescer mais 15. Então, não é o entendimento mais correto. O entendimento mais adequado e que já foi firmado, inclusive, com o Sindicato dos Médicos de São Paulo, porque a negociação ocorreu bem na semana em que a lei entrou em vigor, e tivemos tempo de acertar essa situação. É de ter ressalvado que vai valer o que for mais benéfico para o trabalhador. Ou seja, se o trabalhador tem 45 anos pelo menos, mas ele tem 60 dias de aviso prévio pela lei, isso é mais benéfico do que o que a convenção oferecia. No entanto, se ele tem apenas aí 2 anos de trabalho, ele vai ter 33 dias de aviso prévio, portanto, ele não teria 33, mas sim 45, porque a convenção coletiva passa a ser mais benéfica. É importante destacar que, nesse sentido, as comissões dentro do sindicato das Santas Casas já têm se reunido para propor termos aditivos aos sindicatos profissionais no intuito de regular essas questões para que não haja nenhum susto no momento da homologação e para que as entidades não fiquem à mercê do entendimento de cada sindicato profissional. Então, por hora, as exposições, os pontos que eu queria tratar eram estes, e eu vou ficar agora no aguardo dos questionamentos que vocês ainda tiverem acerca do tema. Agradecemos a apresentação da doutora Gisele. Eu vou pedir a todos os pontos, por gentileza, que para fazer os seus questionamentos, que solicitem ou com pedir à vista, ok? Acredito que tenham bastante dúvidas. Eu vou começar pela Santa Casa de Adamantina. Bom dia. Deixa eu aparecer aqui na tela.
Bom dia a todos aí, parabenizar pela palestra. No momento aqui estamos refletindo, não temos ainda nenhuma pergunta a fazer. Qualquer coisa pedimos a vez aí. Bom dia a todos. Vamos passar ao Hospital Provisão. Bom dia. Em relação quando o empregado solicita a demissão, o aviso prévio, quando ele opta por pagar, então é proporcional? Se ele tem 3 anos, acrescenta-se 3 dias a cada ano trabalhado? Bom dia. A sua pergunta é pertinente. Eu explorei a pergunta, essa questão durante a exposição, e o Ministério do Trabalho entende que o funcionário, ao pedir demissão, não se aplica essa proporção. Essa proporção ela somente é aplicada quando ele é dispensado pela empresa. Então, neste momento, para o Ministério do Trabalho, se eu, funcionária, peço demissão, são apenas 30 dias que eu devo para o meu empregador. Se eu não cumprir, isso é descontado da minha rescisão. Ou eu tenho a possibilidade de cumprir o aviso prévio e a rescisão não sofrer nenhum desconto nesse sentido. Obrigada. Obrigada, Provisão. Santa Casa de São Roque, bom dia. Bom dia. Gostaria que você voltasse à última explicação do item que a nova lei ela substitui a cláusula do dissídio referente ao adicional do aviso prévio, que a gente não conseguiu ouvir. São Roque está requerendo que a gente volte à questão do aviso prévio especial previsto nas convenções coletivas. Normalmente, nas nossas convenções com as categorias profissionais, existem 2 modalidades de aviso prévio especial. A primeira delas é a cláusula que tratava de 1 dia de aviso prévio adicional para cada ano de serviço prestado pelo empregado ao empregador. E a segunda previsão é aquele aviso prévio especial para as pessoas que cumpram 2 requisitos. O primeiro deles, mínimo de 45 anos de idade, e o segundo, que tivesse pelo menos 1 ano de serviço na mesma empresa. Com relação a esse tema, o departamento jurídico entende que não é mais aplicável esse aviso prévio especial que dava 1 dia adicional para o trabalhador para cada ano de serviço. Isto porque a Lei 12.506, ela triplicou essa vantagem, prevendo aí a lei 3 dias para cada ano de serviço. Então, nós acreditamos que essa cláusula perdeu a sua eficácia, a sua validade, porque a lei ela é mais benéfica. E o direito do trabalho contempla um princípio muito importante, que é o princípio da norma mais favorável, da lei mais benéfica. Portanto, neste sentido, este aviso prévio, que previa 1 dia a mais para o funcionário para cada ano de serviço, ele deixa de ser aplicado porque a lei ela já trouxe uma vantagem maior para o funcionário. Na segunda questão, que é aquele aviso prévio especial para o trabalhador com pelo menos 45 anos de idade e 1 ano de serviço, o nosso entendimento é de que esses 15 dias adicionais previstos em convenção coletiva não podem ser cumulados com a proporcionalidade já prevista em lei a que o funcionário fará jus na ocasião da sua dispensa. Então, por exemplo, numa das convenções que o Sindocil firmou recentemente, que foi com a do Sindicato dos Médicos, nós já ressalvamos que, com relação a este aviso prévio especial, vai valer aquilo que for mais vantajoso para o trabalhador. Então, se na projeção, na proporcionalidade do aviso prévio dele, ele tiver menos de 45 dias,
é a convenção coletiva que é mais benéfica, porque ela dá 45 para ele. Agora, se legalmente ele vai fazer jus a uma proporcionalidade maior, acima de 45 dias, então é a lei que vai se sobrepor à cláusula convencional. Nunca acumular um benefício com o outro, porque senão ficaria extremamente desvantajoso para o empregador pagar 48 dias de aviso prévio para o funcionário acima de 45 anos e mais os 15 adicionais previstos na convenção. No entanto, eu ressalvo que as comissões de negociação e de RH do Sindicato das Santas Casas já têm se reunido no sentido de propor um aditamento a estas convenções coletivas, para que a gente deixe isso de forma expressa nas convenções, de maneira que valha aquilo que for mais benéfico para o trabalhador, e nunca que aquela cláusula convencional, prevendo um aviso prévio especial, se cumule com esse aviso proporcional oferecido, dado pela lei. Ok, então, obrigada, é só isso. Obrigada, São Roque. Se tiver mais alguma pergunta, é só pedir novamente, ok? Santa Casa de Itapeva, bom dia. Bom dia. Doutora Gisele, eu tenho uma pergunta. Pela orientação da Delegacia Regional do Trabalho de Itapeva, o aviso prévio seria sempre de 30 dias, mesmo que o funcionário fosse mandado embora e tivesse que cumprir 90 dias, nós daríamos o aviso de 30 e o restante seria indenizatório. O que você pode falar sobre isso? Bom dia. É bem interessante a sua pergunta, viu? A lei não regulamentou essa questão. A lei não disse que o empregador tem que dar 30 dias na forma trabalhada e o restante ele tenha que obrigatoriamente indenizar. Eu vou pedir a gentileza de desligar o microfone de vocês para evitar o delay. Muito obrigada. Então, voltando, complementando a sua questão, veja bem, a CLT, ela sempre regulou a seguinte questão. Eu falo. Sempre que o empregado ou empregador não possam cumprir o aviso prévio, ele tem que ser pago. Então, vamos colocar uma situação prática. Se o funcionário ele fizer jus a 60 dias de aviso prévio, a empresa tem sim a faculdade de que ele trabalhe os 60 dias, ou, melhor falando, vai reduzir 7 dias corridos, como a gente colocou na explanação. O Ministério do Trabalho entende que mantém-se esses 7 dias, se for o caso. E também nada impede que a empresa coloque o funcionário para cumprir aviso 30 dias, indenize os outros 30. Ou você vai me cumprir 45 dias e eu vou te indenizar os outros 15. Isso é critério do empregador. A lei não mencionou nada sobre isso. O ofício que nós tivemos acesso do Ministério do Trabalho para as superintendências regionais não se manifestou nesse quesito. Aliás, o Ministério do Trabalho é muito claro em dizer: aviso prévio que não vai ser cumprido tem que ser pago. Então, é critério da empresa, desde que no momento de que a empresa deu o aviso prévio para o trabalhador, ela já deixe claro para o trabalhador quanto ele vai trabalhar e o quanto a empresa vai indenizar, até mesmo para o empregador se programar. Mas talvez esse seja um posicionamento unilateral, é um posicionamento só da Delegacia de Itapeva, pois não temos conhecimento que o Ministério do Trabalho, de forma geral, partindo lá de Brasília, exarou essa orientação para as delegacias.
Bom dia. Doutora Gisele, obrigada pela explicação e tenha um bom dia. Obrigada, Santa Casa de Itapeva. Santa Casa de Santos, bom dia. Bom dia a todos. Eu quero agradecer em nome de todos aqui presentes a doutora Gisele pela palestra de hoje. E, na verdade, nós tínhamos uma dúvida, só que é pertinente a Itapeva. Então, na verdade, a doutora tirou as dúvidas que nós tínhamos. Eu agradeço de qualquer forma. Obrigada, um bom dia. Obrigada, Santos. Mesmo assim, eu vou passar os outros pontos, por favor, que se quiser tirar essas dúvidas, tá? Fusante, Caçapava, bom dia. Bom dia, doutora Gisele. Quero agradecer. Bom dia, FEOSP. Bom dia a todos os pontos aí conectados. Nós gostaríamos de agradecer a excelente apresentação, foi muito clara e objetiva, e as nossas dúvidas já foram sanadas com a apresentação da doutora. Obrigada. Obrigada, Fusã. Jaú. Bom dia, eu queria agradecer a palestra. Todas as dúvidas já foram respondidas. Muito obrigada. Jaú. CMB em Brasília, bom dia. Bom dia, aqui quem fala é Marcelo, o gerente administrativo da CMB, e as dúvidas também foram todas esclarecidas. Obrigado. Ok, Marcelo, obrigada. Santa Casa de Lorena. Bom dia. Está me ouvindo? Minha dúvida é o seguinte: se o empregado tiver direito a 60 dias de aviso trabalhado, e se ele optar para trabalhar 2 horas a menos por dia, ele vai trabalhar os 60 dias, 2 horas a menos por dia, ou somente nos últimos 30 dias? Bom dia. Você vê como que vão aparecendo várias questões a respeito do tema, coisas que a gente nem pensou em explanar para vocês, por isso que é importante essa participação. Olha, o Ministério do Trabalho firmou entendimento de que ou reduz o 7 lá no final ou reduz as 2 horas diárias. Então, eu entendo que com isso ele quis dizer que mesmo que o funcionário tenha que laborar os 60 dias, né, que o aviso prévio seja dado de forma trabalhada, essa redução se aplica aos 60 dias. Aos 60 dias, e não somente a 30. A gente tem que traçar uma nova mentalidade agora com relação a esse aviso prévio. Está todo mundo muito preso ainda aos benditos 30 dias que vigorou até ontem, praticamente. Vamos esquecer esses 30 dias. Né? Vamos deixar de tê-lo como o nosso referencial. Ele não é bem mais um referencial. Ele é um ponto de início só. Qualquer funcionário vai ter sempre pelo menos 30 dias de aviso prévio. Mas ele não tem que nortear mais as outras questões que envolvem o tema. A gente agora tem que pensar que cada funcionário vai ter uma realidade diferente, é o caso concreto. Isso vai dar mais trabalho para os setores aí de Departamento Pessoal e Recursos Humanos, não tenha dúvida, vocês estão no dia a dia dessas dispensas e contratações, vocês podem falar disso melhor do que eu,
Mas vamos esquecer desses 30 dias, né? Nós temos uma nova realidade agora, a partir da edição da lei, desde 13 de outubro desse ano. Então, a redução das 2 horas são todos os dias até o término do aviso prévio. Eu entendo que é até a forma mais justa, porque só em cima de 30 dias, né? Então, o Ministério do Trabalho deixou claro que não se mexeu nessa redução. Então, vamos reduzir enquanto perdurar o aviso prévio trabalhado. Ok, obrigado. É só essa a minha dúvida. Ok, Lorena, obrigada. Santa Casa de Itapeva está novamente solicitando. Doutora Gisele, é sobre o reflexo do aviso prévio quando ele é indenizado. Por exemplo, se o funcionário tem 39 dias, o reflexo daí seria, os 30 dias seriam 12avos mais 9 dias. O que eu faço? Eu pago 1 12avos nas férias e no 13º? Veja bem, o aviso prévio, ele sempre gerou seus reflexos. Eu até ia comentar essa questão e acabou passando batido, e então vou até agradecer a oportunidade da sua pergunta, porque eu posso voltar nesse tema que é muito importante. O termo final do aviso prévio, ele reflete em todos os sentidos. Então, ele vai refletir no termo final, que vai ser anotado na carteira de trabalho e previdência social do trabalhador. Então, você projetou, são 39 dias, é aquele termo final, o dia final que tem que constar na carteira de trabalho. Essa já era uma orientação que o Ministério do Trabalho vinha batendo na tecla há muitos anos, porque muitas empresas entendiam que se o aviso prévio era indenizado, a data da baixa era a data que ele recebeu o aviso prévio, e não a projeção dos 30 dias. Esse entendimento nunca foi o correto. Então, para a data de baixa na CTPS, sempre valeu o termo final, independente do aviso prévio ser trabalhado ou indenizado. Com isso, nós queremos dizer o quê? Aviso prévio é tempo de serviço. Se ele é tempo de serviço, todos os dias do aviso prévio vão gerar o quê? Reflexo no recolhimento do FGTS, reflexo no cálculo do 13º salário, reflexo no cálculo das férias proporcionais e, consequentemente, tem que se fazer esse recolhimento de forma proporcional. Eu acredito que não necessariamente seria 1 12avos, até porque em direito do trabalho, a gente sempre tem um critério que para contar 1 12avos tem que cumprir pelo menos 15 dias, como acontece lá para o 13º. Mas eu acredito que o recolhimento tenha que ser feito de forma proporcional aos dias que ultrapassem os 30. Então, de forma idêntica, para o aviso prévio, para o 13º e para as férias. É certo que eu entendo a preocupação de vocês, porque ficou tudo muito quebrado agora, né? Não é tão fácil. Cada cálculo de rescisão vai exigir um esforço maior dos departamentos que cuidam dessas rescisões, dos termos de rescisão do contrato de trabalho. Mas, no meu entender, também, se ultrapassou 9 dias, eu não defendo, neste momento, a hipótese de que você tenha que recolher mais 1 12avos de tudo, mas sim os 9 dias, é proporcional mesmo. Tá? Na prática, como que isso vai funcionar? Aí vai ser um arranjo de cada departamento pessoal, de cada recursos humanos, mas que há projeção, que há reflexo, não tenha nem dúvida, porque o aviso prévio ele sempre foi contado como tempo de serviço. Por isso que exige-se o recolhimento do FGTS, do reflexo no 13º, nas férias proporcionais, e ressalvando-se, inclusive,
que até mesmo para os avisos prévios indenizados, hoje em dia também reflete desconto de contribuição previdenciária, que é uma outra questão que o pessoal também tem perguntado bastante. Talvez essas questões ainda estejam muito imaturas para a gente poder dar uma opinião mais concreta. Infelizmente, a gente vai ter que aguardar uma regulamentação por parte do Ministério do Trabalho com relação a essa nova lei, até para alterar os dispositivos na CLT. E, obviamente, que também estamos no aguardo do posicionamento tanto da Caixa Econômica Federal, por conta dessa questão da proporcionalidade no recolhimento do FGTS, e da Previdência Social em razão do INSS. Mas eu acredito que o mais correto seria fazer o pagamento de forma proporcional, da maneira como a lei diz. Então, o entendimento primário que eu tenho a respeito dessa questão é que, se não ultrapassar aqueles 15 dias a mais, tem que ser pago na proporção. Se ultrapassar os 15 dias, aí eu acredito que seja justo já recolher o 1/12 a mais, como comentado. Porque nós já vivenciamos essa realidade quando do cômputo aí do 13º salário proporcional, as férias se completam num dia, eu tenho que trabalhar mais 15 para eu ter direito a 1/12. Então, eu acredito que, se mantivermos esse critério de ultrapassou 15 dias, recolher o 1/12 a mais, a gente não fica numa situação de ilegalidade. E aí passou de 30, né? 30, 45, de 45 a 60, seria 1/12 a recolher da mesma forma. Passou de 60, aí você já tem que pensar que, se der 75, também se aplicaria mais 1/12. Mas, no primeiro momento, quando dá um valor picado, como o observado aí de 39 dias, eu acredito que o ideal seria calcular o quanto são esses 9 dias de recolhimento. Ok, obrigada. Obrigada, Itapeva. Santa Casa de Marília. Não temos perguntas no momento. Agradecemos a palestra. Obrigada. Ok, Marília, bom dia. Santa Casa de Mojimirim. Bom dia, doutora Gisele. Bom dia a todos. Agradecemos a palestra. E, no momento, todas as dúvidas já foram sanadas. Obrigada e um bom dia. Obrigada, Mojimirim. Então, pelo visto, nós não temos mais nenhuma questão por agora, né? Possivelmente, o pessoal pode entrar em contato. A doutora Gisele vai deixar o contato, o e-mail dela. Eu quero agradecer a todos os pontos presentes e vou passar a doutora Gisele para que fale mais um pouquinho e faça suas considerações finais. Bem, primeiramente, eu agradeço, né, a oportunidade de falar de um tema tão relevante aí para as nossas entidades, que é o tratamento e alguns esclarecimentos dessa nova lei do aviso prévio. Eu espero, sinceramente, ter realmente respondido algumas das dúvidas, mas, de qualquer maneira, a gente sabe que, na prática, outras dúvidas vão surgindo. Então, para tanto, eu gostaria de deixar o meu e-mail, muitos já conhecem, é o juridico2@feosp.com.br. Então, no dia a dia, surgindo algumas questões, alguns pontos, algumas dúvidas acerca do tema, eu fico à disposição de todos para respondê-las. E, mais uma vez, agradecendo a participação. Foi bastante interessante as questões, né, que trouxeram temas, inclusive, importantes, mas não inseridos na apresentação. E também fico à disposição para outras palestras aqui no Projeto EducaSUS. Quero agradecer aqui as meninas, né, muito empenhadas para que tudo saia direitinho, aí, para que as entidades possam participar e
enriquecer aí o conhecimento, né? E é isso. Bom dia a todos. Obrigada, doutora Gisele. Obrigada a todos os pontos presentes por mais uma sessão da EducaSUS. Obrigada, tenha uma boa tarde. Um bom dia.